Muito bem, gente, abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu destaquei este versículo, o versículo de número 38, João 9, 38. Mas, o Ilcinho está lá em casa, deve estar assistindo o culto, e o Ilcinho pede que as mensagens, ele se perde muito, segundo ele, quando eu fico citando vários textos, mas hoje nós vamos parar aqui, tá bom? Nós vamos ficar em João 9, para falarmos sobre esse tema, como você crê. Queridos, hoje preste muita atenção, porque nós temos nesse capítulo algumas crenças que fazem parte da nossa vida, e que Jesus quer que creiamos diferente. Que venhamos crer de maneira diferente. Olhe só para o versículo de número 38, mas fique com a Bíblia aberta aí, no capítulo, versículo 38, mas fique com a Bíblia aberta no capítulo de número 9, João 9, 38, tá bom? Eu estava aqui em Mateus, mas já cheguei em João. Diz assim, João 9, 38. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém? Essa resposta é a resposta de um cego de nascença. A Bíblia vai contar a sua história a partir do versículo de número 1. E eu quero relembrar você, ou lembrar alguns, do método de Jesus, que nunca foi padronizado. Não há um padrão, então tome muito cuidado, quando ou você ou alguém coloca Jesus dentro de um padrão, que você crê que é só assim, Jesus age desta forma. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que Jesus não tem um padrão. Ele é o Deus Todo-Poderoso, faz o que quer, do jeito que quer, quando quer e com quem quer. Amém? Então é interessante que a primeira coisa que chama atenção aqui é que sempre levavam, ou as pessoas pediam para Jesus, como Bartimeu, no capítulo 10 de Marcos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou então as pessoas levavam alguém enfermo para Jesus, mas aqui no caso, o cego chamou a atenção de Jesus. Olhe comigo para o versículo de número 1 do capítulo 9 de João. Ao passar, Jesus viu. Então Jesus viu o cego, um cego de nascença. Então, o primeiro detalhe aqui, este em especial, chamou a atenção de Jesus. Havia uma intenção de Cristo nesse capítulo, queridos, pelo menos na última percepção que eu tive desse texto, é que Jesus estava aqui derrubando muitas crenças profundas assim, algumas específicas para a sua época, mas um bom número delas para a minha vida, para a sua vida. Então os discípulos já apresentam qual era a crença dos discípulos e da época. A crença era esta. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eu espero que isso não tenha no seu coração. Mas o judeu, não só o judeu, o mundo antigo entendia o seguinte, que uma enfermidade era uma maldição. Se o indivíduo tem uma enfermidade, ele é uma pessoa maldita, e o resultado dessa maldição é porque ou os pais deles haviam pecado, a geração dele havia pecado, daí nasce uma doutrina chamada maldição hereditária, que é um negócio que é ensinado, já foi ensinado, já foi ministrado, tem seminário sobre maldição hereditária, e olha que a Bíblia deixa bem claro que isso não existe. Pega um versículo da Bíblia, tira ele de todo o contexto e mete a doutrina lá, maldição hereditária. Jesus está dizendo aqui, de que não é assim que funciona. Jesus diz para aquele homem, queridos, olha só, para os seus discípulos, acompanhe comigo, disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Irmãos, preste bem atenção. A crença
de que você está sofrendo alguma consequência de um erro dos seus antepassados, ela é rechaçada por Jesus, ela é rechaçada pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Só para te desafiar, pega o capítulo 18 de Ezequiel, tá bom? Depois você lê, marca aí onde você estava, capítulo 18 de Ezequiel, um capítulo para derrubar a crença na maldição hereditária, mas não quero falar de maldição hereditária, eu quero falar de uma crença que os discípulos tinham, e que muitos têm, crenças por causa da cultura, por causa de que sempre creram assim, que Jesus derruba neste capítulo. Agora, uma coisa Jesus está ensinando aqui, não só essa cegueira, quero deixar isso claro para você, não só o cego aqui que era cego de nascença, que daqui a alguns instantes nós vamos ver o milagre na vida dele, mas eu vou pincelar para vocês o princípio que cravou no meu coração quando eu estava lendo esse texto. Tudo, irmãos, até preguei sobre isso aqui na última quinta da vitória. A circunstância que você está vivendo adversa na sua vida, a enfermidade que você está enfrentando, saiba, não tem um outro alvo nas perspectivas do Senhor que não seja para você glorificá-lo, com a cura ou sem a cura. Quando eu olhei para isso, quando eu ouvi essa expressão, é porque nele, o cego era um indivíduo cravado na história, no Evangelho, mas o princípio que Jesus está dizendo aqui, é que qualquer adversidade que você tenha na sua vida, você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, você que tem um interesse pelo Evangelho, saiba, as suas adversidades, o Senhor está desafiando você, glorifica-me nessa sua situação, glorifica, coloca o meu nome como o alvo da sua glorificação, na pior situação que você tiver. Os discípulos então demonstram a sua fé, demonstram a sua credulidade, mas o Senhor traz a sua soberania. Olha que jeito esquisito Jesus cura este homem. Antes de Jesus entrar diretamente na cura, ele diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus já estava preparando os seus discípulos para o momento de trevas que haveria de acontecer no dia da sua crucificação. Ele falou: olha, fiquem atentos a estas coisas. Jesus está dizendo, vai vir uma época tenebrosa na vida de vocês. Mas enquanto vocês estiverem olhando para mim, vocês terão o norte, porque eu sou a luz do mundo. Amém? Aí Jesus faz uma coisa que é muito interessante. Versículo de número 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado, e o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Gente, olha que coisa interessante. Há duas, pelo menos nas minhas pesquisas, há uma coisa bonita que se fala sobre a atitude de Jesus de cuspir no chão e colocar um lodo nos olhos do cego. Ainda bem que o cego era cego, né? Porque se ele estivesse vendo isso aqui, talvez ele não toparia. Você toparia? Mas, olhe bem, a versão bonita que eu achei é que havia uma crença entre os judeus que a saliva do primogênito, ela tinha um efeito curativo. Jesus, com essa atitude, ele estava mostrando quem ele era, o primogênito do Deus Pai. Mas olha o que é mais certo, essa é uma versão bonitinha, mas qual é o mais certo? A cusparada, olha aqui para mim, o cuspe, a cusparada, era uma prática da sociedade daquela época, de demonstrar para o indivíduo que era enfermo, que ele era um maldito. Sabe o que as pessoas faziam? Cuspiam aos pés da pessoa. O cego não via, mas ele escutava o barulho do escarro.
Os leprosos viam isso. Os leprosos viam, as pessoas passavam por um leproso e cuspia no chão. E nós sabemos o que uma cusparada é ofensiva. A gente vê isso. Alguns jogadores cospem no outro para ofender o outro. Pessoas cospem. O cuspe é uma forma de humilhar o alvo da cusparada. E à época era bem dito que a pessoa que estava enferma, as pessoas de maneira, porque tem gente que tem, por que fazer isso? Por que deixar tão claro a desgraça do indivíduo já é desgraçada e eu vou fazer isso mais desgraçado ainda? Mas era assim, as pessoas cuspiam aos pés e aí vem então, por que Jesus fez dessa forma e a gente vai compreender melhor. A Bíblia diz, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem, então disse, vai lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Uma cura processo, irmãos. Uma cura, enquanto ele não chegou no tanque de Siloé, e o tanque de Siloé aqui tem um significado muito profundo. O nome do tanque, o significado do tanque é enviado. Jesus estava usando cada instante desse drama aqui, irmãos, para se revelar, para mostrar quem era Ele, para mostrar quem somos nós, e para mostrar como eu devo crer nele. Como você crê? Impressionante. Quando Jesus manda aquele homem no templo de Siloé, que quer dizer enviado, ele falou assim, obedeça àquele que é enviado de Deus, que você vai ver, você vai enxergar, você vai receber a cura. Por isso que ele manda ele no templo de Siloé. E o cego, enquanto foi em direção do templo de Siloé, ele só voltou a enxergar quando ele obedeceu Jesus e ele lavou os olhos. Aí ele volta enxergando. Só que acontece uma coisa interessante, ele perde Jesus. Olhe para o texto. Versículo de número 8. Seus vizinhos, que anteriormente tinha visto mendigando, perguntaram, não é este mesmo homem que costumava ficar mendigando? E alguns afirmavam, quem era ele? Outros diziam, não apenas se parece com ele, mas o próprio insistia, sou eu mesmo. Eu fico imaginando esse ex-ceguinho aqui, tentando provar, não sou eu, com a alegria que ele estava. Irmãos, e tem uma situação aqui muito interessante. Enquanto aquele homem foi cumprir a ordem de Jesus, ele não encontra mais Jesus. Olha como que Jesus é estratégico. Olha como ele é estratégico. Jesus faz muitas vezes isso com muitos. Se mostra para a pessoa, deixa bem claro, a pessoa tem uma experiência com Cristo, mas passa algum tempinho, parece que aquela pessoa não teve essa experiência. A pessoa se esfria, perde o interesse, começa a olhar para as pessoas que o cercam. Este ex-cego aqui, ele começa então a ter um desafio. O primeiro é da sua identidade. Não sou eu, sou eu que vocês estão, que era cego antes e agora está enxergando. Então, quando Jesus se afasta dele, estrategicamente, eu vou entender que foi uma estratégia de Jesus, ele fica ali meio que tendo que dar um testemunho daquilo que ele tem só uma prova, antes eu era cego, agora eu estou vendo. E aquele homem era marcado por uma forte erro da sociedade da sua época, e principalmente da maldade da religião. Sabe por quê, irmãos? Olha o que a tradição judaica, isso é muito desumano. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele tinha pais. Olha só que coisa doida. Havia dentro da tradição judaica, isso não está escrito na Bíblia, mas os judeus conseguiram colocar isso como se fosse palavra de Deus, que se você tivesse um filho cego, de nascença, você só tinha obrigação de cuidar dele até aos 13 anos, depois você podia abandoná-lo. Sabe por que esse cego estava mendigando aqui? Porque ele fora abandonado pelos pais.
Ele era um mendigo, ele tinha pais, os pais podiam sustentá-lo, mas ele estava aqui, a Bíblia diz que ele estava mendigando. Olha o perigo, olha como que a religião tentava ajudar só o ser humano na sua mesquinhez e na sua ganância, e esquecia do que é principal, da alma do indivíduo. Olha que loucura essa, e vocês vão olhar aqui para a Bíblia, que quando Jesus começa a trazer esse cego para a luz, nós vamos com ele para essa luz. Versículo de número 10. Começaram a perguntar, então, como foram abertos seus olhos? Gente, o testemunho é simples. O homem tinha só uma coisa a dizer, só uma única verdade. Olhe para o versículo de número 12. Eles lhe perguntaram, então ele dizia, melhor dizendo, no versículo 11, ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos, me disse que eu fosse lavar-me em Siloé, fui, lavei-me, agora vejo. Esse é o seu testemunho, esse era o testemunho dele, uma coisa simples, uma coisa maravilhosa. Como foi bom ouvir a Brenda aqui hoje, como foi simples, a maior parte do seu tempo que ela passou na UTI, ela passou inconsciente, mas o Senhor decidiu ir lá, no inconsciente dela, e se revelar para ela, com barulhos de muitas águas. Vamos aplaudir esse Senhor que não desiste da gente? É simples, aconteceu, me lembro uma vez, em que eu estava em um momento de muita angústia, deitado no chão, chorando, pedindo para o Senhor, que tivesse misericórdia de mim, e eu tive uma coisa que, depois os teólogos vieram falar, que eu tive uma cristofania. Falei, nossa, que palavra bonita que eu tive. Isso é uma doença, é alguma coisa? Não. Isso é a aparição corporal de Jesus. E eu vi Jesus, irmãos. Jesus chegou, tocou no meu ombro e mandou que eu levantasse. Ele falou, fique tranquilo, pode continuar. Eu vi Jesus. Aí eu fui contar essa experiência. Sabe o que queriam fazer comigo? Hamilton, cadê o Hamilton? Dá um tchau para mim, Hamilton. Os caras queriam que eu fosse apóstolo. Você viu Jesus? Falei, eu já queria me colocar como apóstolo. Eu falei, não, irmão, não quero ser apóstolo não, pastor já basta. Interessante isso, irmãos, eu tive aquela teofania, ou melhor, teofania é a aparição de Deus, cristofania, né? Nem posso contar no meio da minha denominação, porque eles não acreditam muito, mas eu tive, e foi singular para mim. Jesus então faz isso, Deus faz isso conosco. Aí, queridos, começa então as tretas. Quando Deus age, preste bem atenção nisso, quando Cristo age, Ele muda conceitos, Ele muda tradição, e Ele nos constrange com uma realidade simples. O que Jesus fez? Só que era simples para quem estava assistindo, mas irmãos, Jesus estava mexendo aqui, sabe com que? Jesus estava provocando também os religiosos da sua época. Sabe o que a lei dizia? Que ninguém poderia fazer qualquer tipo de obra, por exemplo, não poderia fazer tijolo, pegar a massa, molhar e fazer um tijolo no dia de sábado. Jesus começou a provocar, ele fez exatamente isso. Era proibido fazer lodo no dia de sábado para qualquer obra. Jesus vai, cospe no chão, faz lodo e realiza uma obra de cura naquele homem. Por isso é que os religiosos ficaram tiririca com ele. Irmãos, é impressionante como Cristo aqui está querendo deixar bem claro que é Ele que manda, é Ele que faz. Então, começa a polêmica. Olha para o versículo de número 16, que é uma coisa muito comum. Olhe comigo lá, por favor. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha, irmãos, olha o perigo. Olha o perigo que você tem de pegar as suas crendices religiosas e começar a rotular as pessoas. Essa pessoa não é de Deus, porque ela usa calça comprida. Essa pessoa não é de Deus, porque ela tem brinco. Essa pessoa não é de Deus, porque ela usa. Essa pessoa não é de Deus, porque ela vai em tal lugar. Essa pessoa, cuidado com isso.
Cuidado quando você diz que a pessoa não é de Deus, porque ela não faz do jeito que você faz, ela não crê do jeito que você crê, ela não anda do jeito que você anda. Essa pessoa não é de Deus, porque ela não é batista. Isso é um perigo. Essa pessoa não é de Deus, porque ela não crê como eu creio. Essa crendice Jesus está derrubando aqui, e os indivíduos estavam correndo um sério risco. Um sério risco. Olhe comigo para o versículo de número 18. Os judeus não acreditaram, aí já começaram, que aquele homem fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha aqui os seus pais. Esse cego tinha pais. Esses pais o abandonaram quando ele tinha 13 anos, segundo a tradição e os estudos que fiz. Ele era mendigo ali, mas poderia não estar ali. Tem muita gente que está na situação que está, porque foi abandonado, foi deixado para trás. Porque a religião mandou que você saísse, e para você não tem mais jeito. Este homem, ele tinha paz, e ele foi abandonado. Continue olhando comigo, irmãos. A Bíblia vai deixar bem claro para nós, que quando Deus age, vai surgir esses dois tipos de seres humanos. Os que creem, e não tem dificuldade nenhuma de crer que é Jesus. Não tem dificuldade, chega, vibra, você fala, isso aqui só pode ser Deus. É um perigo essa inocência, mas eu acho melhor essa inocência, do que de bate pronto você dizer que não é de Deus. É muito mais grave, fere muito mais. Então, já surge essa polêmica, aqueles que já chegam taxando, não é de Deus. Eu prefiro dizer que é de Deus. Porque se não for, meu irmão, depois Deus dá um jeito de falar assim, olha, não era eu não. Mas, quando é de Deus, e a gente diz que não é, nós nos expomos, e ficamos contra a manifestação do querer de Deus. Os que não creem, têm uma prática muito interessante, eles querem que engulamos a sua incredulidade. Quando você olha aí o versículo 18 a 22, olha que os caras começam a dizer, ó, os judeus não acreditaram que ele fora cego, manda chamar teus pais, então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais, sabemos que ele é o nosso filho, agora está querendo pegar o menino de volta, né? A hora que vira famoso, duvido, se ele estivesse lá, ele nem dizia o que era, né? Não, ele é o nosso filho, sabemos que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois já haviam decidido. Ó, mais uma regra aqui que criaram naqueles dias, era crime acreditar em Jesus. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Diga comigo, misericórdia. Irmãos, meu Deus do céu, como que esse padrão, tome muito cuidado com a sua religiosidade, tome muito cuidado com as regras que mandam que você cumpra, numa falta de compreensão do que seria realmente a vontade de Deus para a sua vida. Olha só, esses caras, no tempo de Jesus ali, já criaram mais uma regra, falou, quem acreditar nisso? Então, quem não crê, quer que engulamos a incredulidade deles, em cima de doutrina, em cima de mandamento humano. Eles fazem tudo, menos revelar a verdade bíblica. E qual é a arma principal de uma religião sem o Espírito Santo? De um religioso que quer oprimir as pessoas. 3 pináculos, 3 colunas, melhor dizendo, pináculo, nem sei o que é isso, mas é o pináculo do templo, está lá escrito na Bíblia. 3 colunas que a religião usa: o medo, a culpa e a ganância.
Todo parâmetro religioso está lá. Cuidado, Deus vai te amaldiçoar. A culpa, você está assim porque você errou. A ganância, olha, faz isso que Deus vai te dar muito mais. Aí a gente fica aí, né, com medo de fazer. Eu me lembro que a gente brincava aqui um tempo aqui na igreja, de fazer algumas piadinhas com língua estranha, né? Então, a irmã Fátima chegou para nós, falou assim, e eu estava no meio, vai vendo, o pastor da igreja. Eu fui contar a piada da igreja que se dividiu, porque eles fizeram uma excursão, as irmãs da União Feminina, bem tradicional, e lá na frente do ônibus, as irmãs estavam sentadas, e tinha uma bolsa que parecia uma mala, quase caindo lá na frente. A irmã lá do fundo começou a falar, a mala cai, a mala cai, a mala cai. Aí todo mundo começou, aí o pastor teve que excluir metade do ônibus, porque a irmã estava falando em língua estranha. Não, ela estava falando só que a mala ia cair. Irmãos, lembra da irmã Fátima, né, Hamilton? Ela mandou a gente parar, porque a gente estava fazendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, meu amigo, paramos. Com a irmã Fátima perto, a gente não fazia gracinha com língua estranha. Mas, quando a irmã Fátima não estava, infelizmente, o Hamilton continuava fazendo gracinha, todos os outros. Eu parei, mas o Hamilton não parou, não. Gente, é interessante como os parâmetros religiosos, criados pelas pessoas, quer derrubar uma coisa tão simples, tão simples. Então tome cuidado, tá? Pode ter certeza, ó, o que te oprime, culpa que te liga ao passado, o medo com a pressão que te fazem, porque com certeza você precisa tomar jeito, e a ganância, dê 100, que você vai receber 300 de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te curar. Se você fizer isso, então a religião usa essas três colunas. Diga comigo, medo, culpa e ganância. Pode ter certeza, está por aí. Qual era a evidência daqui? O medo. Olha o que a Bíblia diz. Olha no versículo de número 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Porque a religião estava dizendo, olha, quem não fizer do jeito, quem acreditar nesse cara aí, quem segui-lo, vai ser expulso, vai ser excluído. Já pensou? Pois é, irmãos, essa é as 3 colunas a arma principal nas mãos da religião sem o Espírito Santo. As evidências são simples, tá, queridos? Jesus é simples. Não tem muito o que se interpretar em uma ação de Jesus. O cego continuava dizendo ali, olha para o versículo de número 24 comigo, por favor. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, começam a apelar assim, né? Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. O ceguinho já começa a tirar um sarro, irmãos, ele já começa assim meio que ironizar a coisa. Ele respondeu, ó, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, a simplicidade, eu era cego, agora estou enxergando, gente, eu não vi, agora eu estou vendo, eu era cego, agora eu vejo. E o cego começa a perder a paciência, irmãos. Olha no versículo número 25, ou melhor, o ex-cego começa a perder a paciência e começa a confrontar agora os incrédulos. Olha o versículo 27. Ele respondeu, eu já disse, os caras continuaram perguntando. Então perguntaram para ele, versículo 26, como abriu os seus olhos? Ele respondeu, já disse, eu já disse, e vocês não me deram ouvido. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos deles? Aí o ceguinho já começou a zoar, né? Já começou a ironizar a situação. Irmãos, como é interessante, eu queria que crenças mudassem dentro de você. Os religiosos, eles não suportam tanta clareza e começam a apelar.
Olha o versículo de número 28, por favor. Então eles os insultaram e disseram: discípulos dele é você. Olha, começaram a brigar. O xingamento ali, irmão, sabe o que ofendia ali? Ser discípulo de Jesus, não é? O discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, tadinhos. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, olha como o Segui já está zoando. Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Irmãos, agora veja mais uma crença, que precisa ser derrubada, versículo de número 33, olha o que os caras sabiam: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Irmãos, da onde esses caras tiraram isso? Da onde esses caras tiraram isso? A quem Deus ouve então, se ele não ouve pecadores? Então Deus não ouviria ninguém. Talvez por isso é que muita gente acha que Deus só vai ouvi-lo quando ele merecer. Queridos, eis aqui algo incrustado no nosso coração e na nossa mente, que é muito difícil de tirar, mas essa noite eu quero pedir para o Senhor nos ajudar. Deus mudou o seu método. Até Jesus, você tinha que fazer por merecer, e tinha só uma coisa para você fazer por merecer. Ela era um pouco mais simples, mas os religiosos complicaram um pouco: quero obedecer à lei do Senhor. Obedeça à lei do Senhor, que Deus vai te abençoar. Isso nunca saiu da mente da maioria, mas Deus mudou o método. Preste bem atenção no que o pastor vai dizer. Isso aqui é o momento de uma revelação extraordinária para quem não tem ainda. Olha só, qual foi o método de Deus? O Senhor escreve isso daqui, ó. Abra a tua Bíblia, por favor, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que você vai ver como que é o método de Deus agora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, a metodologia de Deus. Olha que lindo, é maravilhoso. Versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Como eu compreendi, não dá para fazer nada para merecer o que você quer buscar de Deus. Mas o que Deus fez? Tudo o que você precisa, você tem em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por você. A sua ação agora não é de fazer para merecer esse Cristo, é de ser constrangido pelo amor que foi derramado sobre você, e você então começa a entender que não dá para viver do jeito que eu vivia, antes de ser alcançado pelo amor de Cristo, de uma outra maneira, que não seja de viver para este Cristo. Eu não vou viver mais para mim, eu vou viver pelo Cristo que morreu por mim. Por isso é que esse amor me constrange, me impulsiona, eu ajo em cima de uma prova de que fui amado, fui restaurado, fui salvo, fui transformado, fui curado, e tudo que faço porque Ele já me deu, e não para Ele me dar. Esse é que é o segredo. Então pare de tentar impressionar a Deus, jejue, mas jejue porque Ele te capacitou para jejuar. Vá ao monte, mas vá no monte porque você tem condição de chegar a este monte. Mas não vai no monte para barganhar com Deus. Caramba, Deus, eu fui no monte, vi lá os negócios pegando fogo, e a minha vida está, como diz a irmã Célia, na tábua da beirada. Irmãos, mudou, a metodologia de Deus mudou completamente. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: a partir de mim, é muito difícil quebrar essa crença, é muito difícil não fazer algumas coisas na expectativa de merecer. Todas as mensagens
que eu ouvi nesta semana, de propósito, eram mensagens com este tema: faça, porque senão Deus não vai te abençoar. Parecia que era uma perseguição assim, e não tem jeito de escapar disso, tá? Volta e meia você está falando isso, volta e meia você está com essa receita. Eu vou te dizer uma coisa: você é tão amado por Deus, que tudo que você tem, já foi dado, não pelo seu merecimento, é porque você é um alvo do amor de Deus. Por isso que fala que o amor dele nos constrange. E quando eu sei disso, essa crença aqui, olha o que os caras diziam: sabemos, todos nós sabemos, irmãos, é desse jeito que você crê, sabemos de que Deus não ouve pecadores. Eu sei do que esses caras estavam dizendo, não era de homens que não cometiam pecado, era de homens que cometiam os pecados escritos na lei. Então, tudo bem, não quero generalizar aqui para não... Mas é totalmente ao contrário. Quem Deus ouve são os pecadores. Quem Deus busca é os pecadores. Ele veio aqui para buscar os que estavam perdidos. Por isso que, irmãos, é que essa metodologia de Deus tem que te alcançar, para você não sair daqui fazendo por merecer, mas fazendo porque Ele já te deu. Você vai glorificá-lo, você vai agradecer, você vai falar dEle, Isso é uma das coisas mais tremendas que eu tenho visto aqui na vida dos irmãos que enfrentaram o câncer aqui na igreja, alguns que estão enfrentando, é como essa situação não tirou deles o ânimo e a vontade de nos deixar melhor. Falando, não, eu estou na luta, eu estou vencendo, é difícil. Eu falei, isso só pode vir de Deus. Irmãos, vê se vamos trocar essa crendice. É difícil, eu sei que é difícil, é muita crosta, é muita crendice aqui, para escapar desse negócio de fazer por merecer. Mas eu quero chegar no céu e falar assim, Senhor, eu falei, tá? Eles estão lá se esforçando, mas eu falei que não precisava fazer isso. Mas pastor, então como é que é? Eu posso, aí já vem o outro religioso para o lado errado, né? Então eu posso fazer o que quiser, já que Deus vai me abençoar mesmo? Irmãos, olha só, o amor dele tem que te constranger, você tem que gostar de ser uma nova pessoa, você tem que gostar de ser bênção, você tem que gostar disso, porque o amor dele te constrange. E agora, olha o que a Bíblia diz no versículo 15 de 2 Coríntios 5, você não vai viver mais para você, mas você não vai viver também para os outros, você vai viver por Ele, que morreu e ressuscitou. Vivendo por Cristo, você é abençoado e as pessoas em volta de você são abençoadas. Quem crê nisso, diga amém. Então aplauda o Senhor que eu já estou acabando. Como que é a verdade para quem crê, irmãos? Olhe para o versículo de número 33. A Bíblia diz assim, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Essa era a crença dele, do ceguinho, do ex-ceguinho. É simples para ele. Aí, queridos, a impaciência. O mundo religioso não tem paciência. O mundo religioso não tem amor. O mundo religioso não tem misericórdia. Quando eles são confrontados na sua crença, o que eles fazem? Eles desistem das pessoas, eles abandonam as pessoas. Olha o versículo de número 34, e aqui a igreja tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Lembra da prática aqui, que eu falei da igreja? Que a gente tem essa tendência, quando somos confrontados no nosso amor, na nossa necessidade de amar primeiro, de suportar, de caminhar, a gente desiste. Sabe o que a gente faz? Uma prática muito engraçadinha, ninguém faz isso, mas no mundo religioso faz. O bebê se suja, faz cocô, faz xixi. Sabe o que o mundo religioso faz?
joga o bebê fora e fica com a fralda suja. É assim que no mundo espiritual fazem as religiões sem o Espírito Santo. A gente fica com a sujeira e joga quem se sujou fora. Tome cuidado com isso. Não desista das pessoas. Não expulse as pessoas da sua vida, porque elas não estão alcançando o padrão, então ela está te confrontando. Você diz que é de Jesus? Então prova que você é de Jesus. Você diz que você ama a Deus? Então ama esse indivíduo que está fazendo o que está fazendo. A religião não tem misericórdia, irmãos. A religião não tem misericórdia. Eu vi uma frase terrível de um amigo meu que falou assim: Deus perdoa, mas a igreja não. Deus perdoa, mas a igreja não. Irmãos, quero concluir. De propósito, Jesus vai de novo ao encontro daquele cego. Ele sempre faz isso. Acompanhe comigo os últimos versículos desse capítulo, que você vai ver Jesus agora. Versículo de número 35. Jesus ouviu o que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Olha que lindo. Jesus vai lá, se revela para este homem. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu não creia? Olha que loucura, irmãos. O indivíduo nem precisava saber quem era Jesus, e Jesus mesmo assim o curou. Isso aqui é a prova de que ninguém faz por merecer. Esse homem foi alcançado pela graça de Deus, porque Deus decidiu, e com o objetivo de que a glória de Deus fosse manifestada nele. Aí agora esse homem não sabia quem era Jesus, havia sido curado por Jesus, libertado por Jesus. Você pode estar numa situação como essa. Jesus já fez um monte de coisas por você, e você ainda não sabe quem é Ele, mas essa é a noite de você dizer, se Ele te confrontar: ei, você crê em mim? Você pode até perguntar: mas quem é o Senhor, Senhor? Aí nós chegamos no nosso versículo. Jesus disse para aquele homem: você já o tem visto. Talvez você tenha visto Jesus em tanta situação e nem sabe que é Ele, nem sabe que é o amor dele, porque foi diferente. Não foi do jeito que a religião fala que Ele faz. Ele fez com você diferente. Então ele disse: ai, que bom. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Diga comigo: eu creio. Responde isso para Jesus: eu creio.